Deus possa continuar abençoando essa igreja. E como eu sempre menciono, todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho grande alegria em Deus ter me permitido ser participante de parte da história de vida dessa igreja. Mas, como o pastor Ademir já mencionou, que os irmãos acostumaram com mensagens mais longas, porque o pastor Valdir, que fez discípulos, tal, minhas costas largas, né? A responsabilidade aqui. Então vamos lá, vamos sem mais demora passar ao estudo da palavra, porque senão fica longo demais, aí vocês vão falar, puxa, realmente ele é o professor disso, viu? Mas eu gostaria de procurar ficar mais ou menos dentro do tema que o nosso amado pastor Gilberto Stefano tem trazido para nós nas últimas noites, a respeito da escola de Deus. E, bom, eu não vou pegar nenhum personagem, não. Mas gostaria de falar aos irmãos sobre essa escola. Tem um assunto na palavra de Deus que nos faz realmente refletir a respeito da importância dessa escola, desse aprendizado constante na nossa vida com Deus. O nosso assunto aqui está relacionado a errar. Quem estuda, né, quem entra na escola, procura aprender para não errar. E justamente o nosso tema é esse, o errar contra Deus. Quando nós vamos mal na escola, o que nos faz ir mal? Vocês sabem que errar muitas vezes usado, essa palavra muitas vezes é usada para aliviar um pouquinho o peso de uma palavra um pouco mais dura. É mais fácil dizer eu errei do que dizer eu pequei. Essa palavra pecado tem um peso maior, mas na verdade o significado é o mesmo. Errar contra Deus é pecar, é errar o alvo de Deus, o objetivo estabelecido por Deus. Não adianta a gente trocar a palavra, continua o fato sendo o mesmo. Você pode dizer a respeito de uma coisa, chamar alguma coisa por um nome bonito, e para disfarçar o que ele realmente é. Se alguém disser para você, olha, eu trabalho com remoção de automóveis, você pode pensar o quê? O que você faz? Eu trabalho com remoção de automóveis. Ou ele trabalha no DSV lá de São Paulo, guinchar carro, ou ele pode ser um ladrão de carro, né? O ladrão de carros também ele faz remoção de automóveis, leva daqui para o Paraguai, por exemplo, ele faz a remoção. Isso me faz lembrar uma vez que o pastor Ademir, fazendo referência ao trabalho dele, causou escândalo lá em São Paulo. Conversando numa das nossas viagens lá para São Paulo, quando eu ainda pastoreava a igreja aqui, numa conversa lá com os irmãos, ele falou, porque quando eu puxava cana lá em Caramuru, era Caramuru, né, o nome do lugar? Quando eu puxava cana lá em Caramuru, isso soou estranho aos ouvidos de alguns irmãos, porque Caramuru já ligaram ao Carandiru, e puxar cana é uma gíria, né, empregada lá para dizer que o camarada estava preso. De repente pensaram que o irmão Ademir era um ex-detento, mas não era, isso foi prontamente explicado, né? Mas a troca das palavras às vezes pode causar algumas confusões assim.
Mas vamos falar sobre o problema dos erros que podem ser cometidos contra Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem lá em Números, capítulo 15. O livro de Números, capítulo 15. Versículo 22. Prestem atenção, irmãos, na leitura, acompanhando. Aqui, a lei diz o seguinte: quando vierdes a errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação, conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi por ignorância. E trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E, se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento totalmente. E anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Então, até aqui no versículo 31, a nossa leitura. Nós vemos que a Bíblia mostra que pecado é pecado. Mas nós encontramos aqui, no texto lido, uma diferenciação, uma distinção entre duas formas de pecado que se encontravam previstas na lei. O pecado por ignorância e o pecado por, vamos chamar assim, por rebeldia, por rebelião. Se alguém pecar por ignorância, a forma de tratar era uma coisa, era uma. Seria necessário um sacrifício, uma oferta, para que aquela ofensa contra Deus fosse considerada anulada, perdoada, para que a pessoa fosse purificada do seu pecado. Mas o peso contra o pecado cometido de forma temerária, nós vamos explicar um pouquinho melhor a respeito disso, mas que seria o pecado cometido por rebeldia, esse era punido de forma a eliminar a pessoa. Essa pessoa seria extirpada da congregação, seria apedrejada, seria morta. O que nós vemos? Paulo, o apóstolo Paulo, sendo ele um israelita, um profundo conhecedor da lei,
ele também reconhece a diferença entre as duas formas de pecar e também trata, já com a igreja, a respeito dessas duas possibilidades. Isso não quer dizer que na época da igreja nós devamos apedrejar ninguém, assim como nós não vamos oferecer sacrifícios de animais. Nós vivemos na era da graça, nós vivemos no tempo da igreja, a dispensação da igreja, porém, ainda há distinção entre as duas formas de pecar. E nós devemos tomar cuidado com isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, Timóteo capítulo 1, no versículo 13, o apóstolo Paulo mesmo diz o seguinte a respeito de si mesmo: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então aqui Paulo menciona a Timóteo, dá graças a Deus, porque ele se reconhecia um pecador, mas alega aqui ignorância. Eu pequei sim, mas pequei por ignorância. Nós sabemos que Paulo se julgava zeloso de Deus, porém com um zelo errado. Boa intenção? É. Mas ele se tornou perseguidor de Deus. Ele não tinha ainda consciência da gravidade do erro que ele cometia quando ele combatia o nome de Jesus Cristo. Quando ele combatia e perseguia os seguidores, os discípulos de Jesus. Pecar por ignorância, nós podemos ver, é quando nós cometemos alguma coisa semelhante ao que Paulo fez aqui. Se você desconhece alguma instrução da parte de Deus e você comete algum erro, né? Quando você peca, infringindo aquela regra, aquela coisa estabelecida por Deus, por você desconhecer, ou todo ou em parte. Isso não deve ser para nós um estímulo a não buscarmos aprender. Bom, se eu não souber de nada, logo, se eu pecar, é por ignorância, o peso é menor. Não. Porque se nós não quisermos buscar o conhecimento de Deus, se nós não quisermos aprender de Deus de verdade, aí nós já pecamos por rebeldia. E o pecado por rebeldia é aquele que é consequência da dureza de coração. Você conhece uma verdade, você conhece um ensinamento, mas teima em fazer o contrário. E o peso sobre esse pecado, certamente, vai ser maior. A palavra utilizada lá em Números 15, aquele que pecar temerariamente, aquele que agir temerariamente, isso quer dizer ele agir com audácia ou com precipitação. Ele conhece a verdade, mas ele é audacioso e afronta a Deus. Isso é agir, é pecar temerariamente. Você conhece a verdade, você já aprendeu, mas você vai e afronta. Isso é audácia.
Tem pessoas que a gente fica observando, mas que sujeito audacioso, né? Conhecendo a verdade. Muitas vezes é um pregador da palavra de Deus. Muitas vezes talvez ele tenha usado do púlpito mesmo para pregar contra aquilo. E ele mesmo vai e audaciosamente contraria Deus naquele mesmo ponto. Mas quando é com ele, não, Deus há de ter misericórdia. Não, comigo não tem importância. Demonstra falta de temor a Deus. Precipitadamente, né? Também está incluído aqui pecar, agir temerariamente, a precipitação. Quando você sabe, mas age errado porque nem parou para pensar. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho visto nossos irmãozinhos quebrarem a cara, sofrerem consequências por agir precipitadamente. Não pensa. E, por não pensar, faz loucura. Ou, como nós dizemos mais normalmente, fazem burrada, hein? Cometem tolices. Agem como louco. Por quê? Você não conhece a verdade? Você não conhece a palavra de Deus? O que diz a respeito disso? Na hora eu nem pensei. Tinha que ter pensado. É para isso que serve nós aprendermos. Nós estávamos conversando a respeito da pregação de sexta-feira à noite. E uma das coisas que nós estávamos falando, que a escola de Deus, ela tem aulas teóricas e aulas práticas. Já observou isso? O que nós podemos chamar de escola de Deus, já que o servo de Deus, ele vive num constante aprendizado, ele tem aulas teóricas e aulas práticas. Para ele ir bem nas aulas práticas, ele tem que assimilar bem a aula teórica. E a aula teórica está aqui, em você estudar, você vir à igreja, estudar a palavra de Deus, participar dos estudos, ouvir atentamente as pregações, é você meditar na palavra de Deus em casa, amém? Isso é aula teórica. Por quê? O que vai acontecer? Até o pastor Gilberto mencionou, talvez o que você leu, aprendeu hoje, daqui uma semana ou duas, acontece uma coisa e você vai aplicar aquilo que você aprendeu hoje. É aula prática. Você vai ver que talvez você não precise daquele ensinamento naquele exato momento em que você está estudando. Mas vai surgir a situação em que você vai precisar desse conhecimento. Para quê? Para que você não peque. Nem por rebelião e nem por ignorância. O ideal do crente é não pecar de maneira alguma. Amém? Mesmo? Amém mesmo? Olha, o nosso ideal, o nosso objetivo é não pecar de maneira alguma. Porque de qualquer forma que nós pecamos, que nós erramos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Nós ofendemos a Deus mesmo. Em Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 17. Nos diz aqui Paulo: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aqui Paulo trata da ignorância dos gentios, dos povos sem Cristo, mas essa é uma ignorância diferente. Não é ignorância simplesmente porque
desconhece, coitado, ainda não teve oportunidade de aprender isso. Mas ele fala de uma ignorância, consequência de dureza do coração. E Paulo diz aos Efésios e a nós que nós devemos buscar a santificação, não andando mais como o mundo anda. Por quê? Não podemos ter o coração endurecido como o mundo tem. O coração endurecido para com as coisas de Deus. O mundo não está nem aí para o que Deus acha, para o que Deus tem a dizer. Mas o povo de Deus não pode agir assim nunca. O apóstolo Paulo se mostra preocupado com relação aos crentes ignorarem certos fatos, o crente ser ignorante. Eu vou passar rapidamente aqui a leitura de alguns versículos. Se vocês quiserem me acompanhar, tudo bem, mas é só uma coletânea de versículos para ilustrar isso que eu estou dizendo aqui, porque Paulo menciona várias vezes essa palavra ignorar e se referindo aos irmãos em várias igrejas, em várias situações. Olha, não ignorem isso, não ignorem aquilo, porque Paulo sabia que era um grande perigo a igreja pecar, os irmãos pecarem por ignorarem certos fatos. Vocês precisam saber. Quando eu digo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito de tal coisa, é porque eu sei que se vocês ignorarem determinados fatos, se vocês desconhecerem aqueles fatos, certamente vocês vão errar. E como o apóstolo Paulo tinha profundo amor por aqueles irmãos, ele não queria que eles errassem. Olha só, eu vou ler aqui, Romanos 11, 25, Paulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo fala aqui, não quero que vocês, irmãos romanos, gentios, ignorem o que Deus está fazendo com Israel. Entendam bem isso. Deus endureceu o coração de Israel, sim, mas Deus tem um plano para eles. Saibam disso. Em 1 Coríntios 10, infelizmente não dá aqui para a gente pegar cada um desses assuntos e ir mais a fundo, mas eu quero chamar a atenção para quantos alertas nós encontramos de Paulo para que a igreja não seja ignorante. 1 Coríntios 10, 1, fala: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, nossos antepassados, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Havia uma razão muito especial que Paulo explica na sequência, porque ele não queria que eles ignorassem esse fato, que eles esquecessem ou desconhecessem aquilo que havia ocorrido no passado. No capítulo 12, aqui também, versículo 1, Paulo diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quanta gente anda por aí ignorante a respeito dos dons espirituais, né? Torcendo os fatos, torcendo os ensinamentos de Deus, colocando os dons espirituais em lugar, época e forma indevidas. Em 2 aos Coríntios, também, no capítulo 1 ainda, nós encontramos: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo fazia questão de que eles não ignorassem adversidades tão grandes pelas quais ele mesmo passou.
Isso era importante para que eles soubessem o amor dele para com os irmãos e o poder de Deus em conduzir os seus servos. No capítulo 2, versículo 11: porque não ignoramos os seus ardis. Paulo diz a respeito dele mesmo, e no contexto aqui, ele está justamente exortando a igreja aqui, da mesma maneira que ele, não ignore os ardis de quem? De quem ele está falando aqui, vocês lembram? De Satanás, né? Não podemos ignorar os ardis de Satanás. Mas eu não sabia que ele era tão astuto. Se você tivesse estudado a palavra de Deus, você saberia. Amém? Se você tivesse estudado, você saberia. 1 Tessalonicenses 4, também. Só mais esse, vai. Ele disse que era uma coletânea. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não precisa nem comentar sobre a importância que existe em não ignorar isso, né? Quanto é diferente a morte do crente, o crente que morre, daqueles que não têm nenhuma esperança, aqueles que não estão firmados em Cristo. Paulo, então, conforta, na verdade, aqueles irmãos e nos conforta com esse conhecimento. Não podemos ignorar isso, o que está reservado para nós e o que Deus já está fazendo com esses seus servos que já partiram. Muita gente então peca por ignorância, não só por esses fatos que Paulo menciona aqui nesses versículos que nós citamos, mas por muitas coisas mais, porque não buscam o conhecimento da palavra, ou não ouvem, ou se ouvem, não aprendem. Por que não aprendem? São mais burros do que os outros? Não, coração duro. O que faz o coração duro? O rebelde. Vamos dar uma olhadinha lá, de volta no Velho Testamento, agora em Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 7. O profeta aqui fala a respeito da dureza de coração do povo de Israel, a rebelião deles contra Deus. Nos versículos 11 e 12, nós vemos uma descrição perfeita de um endurecimento de coração. Diz: eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde. Ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Deram de ombros para o Senhor. Você já falou alguma coisa para alguém e a pessoa está nem aí? Ou pior, né? Fecharam seus ouvidos para não ouvir. Criança, né? Tem disso às vezes para pirraçar. Aquelas crianças às vezes birrentas, né? Você começa a falar e ele fazendo, provocando
fazendo questão, não quero te ouvir, não quero te ouvir. Muitas vezes as pessoas agem assim para com Deus. Afrontam a Deus. Mesmo que não seja literal isso, mas é assim mesmo que a pessoa rebelde age. Não quero ouvir. O Espírito de Deus às vezes está, né, relembrando aquilo que aquela pessoa já ouviu da palavra e a pessoa procura tirar da frente. Quando uma pessoa quer errar, quando ela quer fazer loucura, quando ela quer pecar, normalmente ela busca apoio. Se ela busca conselho num irmão e você aconselha ela biblicamente, conforme a palavra de Deus, e ela fala, bom, não era bem isso que eu queria ouvir. Ela vai caçar até achar alguém que diga para ela, olha, faz o que teu coração manda. Você tem direito de ser feliz. Vai em frente. Aí ele fala, é esse o conselho, né? Ele fecha o ouvido para tudo. Talvez 3, 4 irmãos falaram para ele a coisa correta, o ensinamento de Deus. Ele fechou o ouvido para aquilo até encontrar alguém que desse o conselho que o coração dela queria ouvir. Aí ele vai e faz com a consciência tranquila. Alguém me apoiou. Deu de ombros para Deus, se fez de surdo. É rebelião, é rebeldia, é pecar temerariamente. Precipitação, audácia, sem temor de Deus. No capítulo 13 de Mateus, do Evangelho de Mateus, também nós encontramos algo mais. Convido os irmãos que abram lá, Mateus capítulo 13, um pouquinho adiante. Aqui Jesus já faz menção àquilo que havia sido profetizado. E diz no versículo 14: neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado, de má vontade, com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Esse é o estado de rebelião. Então nós podemos distinguir aqui, eu acredito, através desses versículos lidos, o que é, ou que tipo de situações nós passamos em que nós pecamos por ignorância, por desconhecimento de alguma verdade de Deus, e aquele pecado cometido por rebeldia. A palavra de Deus diz: muitos de vós não sejais mestres, porque o mestre, aquele que tem que ensinar, ele tem que aprender, e o juízo sobre ele vai ser mais pesado. Então, cuidado, né? A responsabilidade é ainda maior. É muito comum o crente novinho, o recém-convertido, ele pecar por ignorância. Puxa, mas ele ainda não aprendeu isso. É boa oportunidade de aprender, então. Vamos ensiná-lo o quanto antes. Por isso é importante que a igreja faça um bom trabalho de discipulado, né? Ajudar, instruir o novo convertido, enquanto ele está naquele primeiro amor, aquele fogo, né?
aquela paixão por aprender a palavra de Deus? Lembra dos teus primeiros dias, aquele desejo que você tinha, talvez de aprender a Bíblia toda em um mês? No começo é assim, eu quero ler a Bíblia e aprender tudo em um mês. Depois, quando alguém fala de ler a Bíblia em um ano, já, mas aí tem que ler muito, né? É bom aproveitar logo e já discipular logo no comecinho. Aprender e acostumar a estar aprendendo sempre da palavra de Deus. E nós precisamos aprender na teoria, precisamos aprender com as situações práticas que vêm sobre nós. E como é bom quando nós estamos preparados para as tribulações, as provações que vêm, que na verdade são as aulas práticas, quando nós estamos preparados para isso com o bom conhecimento da palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração. Esqueci o resto, fala vocês aí. Obrigado. Não esqueci não. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em ambas as situações, pecando por ignorância ou por rebelião, nós vemos que é preciso e há lugar para arrependimento. Em Atos capítulo 3, uma vez identificado o pecado por ignorância e o pecado por rebelião, por rebeldia, nós vemos a respeito do agir com relação ao pecado. Que coisa maravilhosa que a palavra de Deus nos mostra. Então, Atos 3, versículo 14 e 15. Diz: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Nós vemos aqui Pedro, falando aos hebreus a escolha errada que eles fizeram quando Pilatos lhes deu a oportunidade de soltar Jesus e eles escolheram nos dê Barrabás. Em lugar de um justo, eles escolheram mesmo alguém que era mais familiar a eles. Em lugar do santo e justo, pediram, nos dê esse homicida, solte ele, põe ele na rua. Nos versículos 17, ainda aqui mesmo, 17 a 19, Pedro ainda acrescenta: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, aqui nós vemos sobre o pecado cometido por aqueles hebreus. Pedro diz: olha, vocês agiram porque ignoraram a palavra de Deus. Isso aqui não é aquela ignorância que inocenta. Aliás, ignorância nenhuma inocenta qualquer pessoa. Vamos lembrar, pecado é pecado, seja por ignorância, seja por rebeldia. Tá? Ainda no livro de Atos, no capítulo 17,
No versículo 30 nós encontramos aquele famoso versículo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Então, o que nós vemos aqui a respeito do pecado? Ignorância, rebeldia, o que requer? Arrependei-vos. Arrependimento. Você pecou por ignorância? Agora que você sabe, se arrependa. Não fique acomodado, né? Bom, eu pequei, mas eu não sabia. Então, não tem importância. Tem importância sim. Eu não sabia, mas agora eu sei. Agora eu sei e me entristeço pelo meu pecado. E me arrependo. E não quero errar mais. E para falar bem a verdade, eu percebo que eu preciso conhecer mais a palavra de Deus para não errar mais por ignorância. Essa é a atitude do arrependimento. Pequei por rebelião. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Me faz andar nos teus caminhos. Não quero mais fazer o que eu fiz. Será que tem alguém aqui que nunca pecou por ignorância? E por rebelião? Você sabia a verdade, mas pecou. É um pecadinho só. Eu sei que é errado, mas rebelião. Tira a rebelião do teu coração. Arrependa-se, para que realmente venha o conforto, o refrigério. Pedro lá fala da conversão, que aquelas pessoas estavam realmente sem Cristo. E eles precisavam do perdão para encontrar alívio, refrigério para suas almas. Mas o crente também, quando ele está em pecado, ele também não tem o alívio, né? A consciência dele acusa. Você quer gozar realmente o pleno refrigério, aquela comunhão gostosa com Deus, aquela alegria no coração, é preciso arrependimento dos pecados por ignorância ou por rebelião. Não fique tranquilo enquanto você não se coloca em ordem com Deus. O arrependimento, ele envolve a tristeza pelo que se fez e o desejo de não fazer mais aquilo. Nós precisamos deixar a ignorância. O apelo que a palavra de Deus mesmo faz é que nós busquemos o pleno conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. À medida que você conhece a Deus, como é que nós conhecemos a Deus? É conhecendo através do estudo da palavra dele. É a nossa fonte de conhecimento de Deus. E a nossa experiência diária com Deus, ela só vai refletir aquelas coisas que nós conhecemos dele no estudo, na meditação da palavra. Eu preciso persistir em ler, em meditar, e depois que você aprende, você poder também compartilhar, ensinar. Que o seu conhecimento não seja infrutífero, estéril. Adquirir conhecimento, mas você não usa. Às vezes não usa nem para você mesmo. De que adianta? Adquirir conhecimento, mas você adquirir o conhecimento de Deus, você pode ser útil para outras pessoas, para os seus colegas, familiares, descrentes, para os seus irmãos. Você ser frutífero, você ser
naquele conhecimento de Deus que você tem recebido, que você tem adquirido. Para que você não peque e para que você ajude outros a serem libertos do pecado e para que outros que já foram libertos do pecado também andem bem longe dele. Preciso estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Não tenha preguiça, não tenha indisposição para com a palavra de Deus. Jesus, diante de alguns adversários dele, asseverou: errais não conhecendo a palavra de Deus. Vocês erram por não conhecer, por fazerem questão de ignorar a palavra de Deus. Aquelas pessoas a quem ele se dirigia, várias delas eram doutores, conhecidos como doutores da lei. Mas de que adiantava eles terem tanto estudo e serem infrutíferos? Faltava neles a palavra de Deus. Faltava no coração deles essa palavra de Deus. Essa palavra que é chamada de luz para o nosso caminho. 2 Timóteo capítulo 3. No versículo 16 nós encontramos que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esse motivo por que a razão de nós precisarmos conhecer a Escritura, de nós precisarmos estudar ela. Toda a Escritura, a palavra de Deus, ela foi inspirada por Ele para o nosso proveito. É a nossa escola mesmo. Só que não adianta nada você aprender a teoria e não aplicar na prática lá fora. Quando você sai da igreja, quando você fecha esse livro, você ignorar tudo que você aprendeu. Você vai na escola e aprende conjugação, verbo ser, nós somos. Você repete lá, Aí você sai na rua e fala: nós semos, nós somos. Você aprendeu e sai lá falando tudo errado. Mas eu estudei. Você sabe? Então usa, vai. A gente a gente somos. Fala de tudo que é jeito, menos do jeito correto. Mas tudo bem, o português ainda vai lá. Agora o problema é quando nós fazemos isso com as coisas espirituais. Você aprende o certo e sai fazendo o errado. É ignorância? Ou é rebelião? Se você aprendeu, então é rebelião. Ou faz parte daqueles que ouvem sempre, mas nunca aprendem. Aí é grave, hein? A palavra de Deus, ela é importantíssima para nós, para a nossa instrução. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nossa conversão, nós nascemos através do conhecimento da palavra de Deus. Uma vez nascidos por essa palavra de Deus que nos trouxe conhecimento de Cristo, ela é a nossa condução diária para nos redarguir, nos questionar, nos corrigir, nos instruir em toda a justiça de Deus. Eu preciso dela. Eu preciso dessa palavra para não pecar contra Deus.
ela é chamada a palavra de reconciliação. Vamos ler 2 Coríntios 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 18, diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, a pregação desse evangelho, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, ou através de nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A busca do servo de Deus é de que as pessoas se reconciliem com Deus. A palavra religião quer dizer ligar de novo. Religar com Deus. Vem daí mesmo, do latim, religare. É ligar de novo com Deus. Religião não é denominação, não é a placa. Religar, religião, é o meio de estabelecer a comunhão do homem com Deus, que vem através de Cristo, e vem pela presença de Cristo na nossa vida, pela direção do seu Espírito e a sua palavra fazendo efeito na nossa vida. Que nós possamos realmente, irmãos, crescer no conhecimento da palavra de Deus a cada dia, para não pecar. Se você tem pecado por ignorância, por desconhecimento, busca conhecer mais a palavra de Deus. Não dê desculpa, mas eu peco porque eu não conheço. Não, todo mundo, até os mais simples, a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. A pessoa menos culta, menos instruída, a palavra de Deus dá sabedoria. Eu tenho conhecido irmãos que mal sabem ler, mas se enchem da sabedoria da palavra de Deus. Você conversa com ele, você não sabe como é que pode, com tão pouca leitura, tão pouca instrução, como é que adquire tanto conhecimento da palavra de Deus? Ao passo que tem doutores aí, que conhecem a Bíblia, você fica até assim, ele menciona aquelas coisas que você nem lembra. Isso tem na Bíblia? E, apesar desse conhecimento, a vida dele não condiz, porque não pratica. Olha, nós devemos ser conhecedores, sim, mas praticantes da palavra. Praticantes dela. Se você tem pecado por ignorância, então acaba com a ignorância. Busque o conhecimento da palavra. Se você tem pecado por rebeldia, olha, acaba com isso, Deixa realmente a palavra de Deus agir no teu coração. Lembra que é um peso muito grande a rebelião contra Deus, contra a sua palavra. Não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Às vezes, o crente observa a rebelião de outros e se põe como juiz de outros e esquece de olhar por si mesmo. Uma coisa é o pecado dos outros, outra coisa é o meu pecado, porque eu vou dar contas a Deus pelos meus pecados, não pelos dos outros. Então, lembre-se disso. Você vai dar contas a Deus por você. O outro vai ter que dar contas por si mesmo. Cuide de você em primeiro lugar, para você poder ser útil para outros também. Tá bom? Que Deus abençoe assim sua palavra.